Olá, estudante do terceiro ano. Mais uma semana, dando continuidade aí ao PET 3, nosso terceiro bimestre. Me chamo Rodrigo, sou professor de Geografia e serei responsável por conduzir, a aula de hoje. Nós vamos dar continuidade ao que nós tínhamos falado na semana 1 em relação ao planejamento que eu passei para vocês, dos assuntos que nós iríamos tratar, nesse terceiro bimestre. E aqui eu trouxe uma temática importantíssima justamente para falar dessa relação, do social com o campo, E aí, no caso, nós vamos falar dos movimentos sociais que surgiram no campo, justamente por essa problemática que vive o meio rural brasileiro, justamente pelas transformações que ocorreram ao longo do tempo, principalmente aí pela essa questão do Brasil ser um país de referência agroexportadora, o crescimento das fronteiras agrícolas, ou seja, muitos produtores, os pequenos produtores perderam seus espaços. Então, ao longo do tempo, foram surgindo esses movimentos por luta de igualdade pela terra. Então, nós vamos falar aqui um pouco desses principais movimentos sociais, como eles surgiram, por que surgiram e quais os seus objetivos, Então, ou seja, essa luta que eles permanece ao longo do tempo para buscar de uma forma mais igualitária possível uma distribuição da terra, que eles também possam participar economicamente e ativamente da produção agrícola brasileira, que possa contribuir muito para esse crescimento do espaço rural brasileiro. Então, semana 2, nós vamos falar sobre os movimentos sociais no campo, E para hoje, o que nós vamos trazer hoje, O que nós vamos trabalhar um pouco hoje em relação a essa parte do rural brasileiro? Como eu falei com vocês no planejamento lá da semana 1, ou seja, nós vamos falar muito desse espaço rural, essa dinâmica desse espaço rural, essa construção desse espaço geográfico rural brasileiro, falar muito sobre isso, ou seja, essas relações, os principais conflitos que existem nesse espaço rural. E é um desses movimentos sociais, que acontecem, esses conflitos que vão acontecer no campo, perfeito? Então, para hoje, nós vamos analisar os elementos que compõem a identidade camponesa, perfeito? E a contribuição dos movimentos sociais que se afirma na resistência promovido pelo agronegócio. Consequentemente, nós já falamos sobre isso, sobre o agronegócio brasileiro, ou seja, essa relação entre a industrialização e o campo, que ficaram cada vez mais próximos, E, claro, o mercado internacional exige uma produção muito maior, em grande escala, de mais rapidez possível. E isso vai gerar esses conflitos sociais no campo, Porque cada vez mais, pela exigência aí do mercado internacional, ou seja, vai precisar de novos hectares, novas áreas de produção para justamente aumentar essa produção agrícola aqui no nosso território. Então, automaticamente, você vai ter esses conflitos entre esse pequeno produtor rural, e a relação à questão do agronegócio, que ou seja, aquela produção mais industrializada, tecnologia muito mais avançada, mecanização maior do campo, ou seja, nós já falamos sobre esse assunto. Então, nós vamos trabalhar justamente esse conflito que há entre o agronegócio e essa população aí, vamos dizer assim, do pequeno agricultor rural. Vamos lá. Os movimentos sociais do campo são aqueles que envolvem o campesinato, isto é, os trabalhadores rurais. Entre as suas principais bandeiras de luta estão a reforma agrária, a melhoria das condições de trabalho e o combate ao processo de substituição do homem pela máquina no meio agropecuário. Então, aqui são as principais reivindicações desses movimentos sociais, desse povo camponês, ou seja, eles procuram principalmente a questão da reforma agrária, é uma bandeira que se levanta sempre, justamente de uma forma que possa haver uma distribuição mais igualitária das terras, que a gente sabe que todo o processo, quando a gente vai pegar o processo histórico brasileiro de formação do nosso território, você já vê as questões da desigualdade dessa distribuição de terras. E isso foi trazendo ao longo do tempo, Foi trazendo por séculos aí, por décadas, essa problemática. E aí permanece até hoje uma forma de lutar por isso, Esse pequeno produtor conseguiu um espaço para também participar do processo de construção do espaço agrário brasileiro, perfeito? Além disso, as melhorias de condições de trabalho, que também é uma questão que envolve aí esse pequeno produtor, pelas questões precárias que vivencia,
Ou seja, justamente por causa dessa expansão agrícola, esse pequeno agricultor se sente muitas vezes ameaçado, né? Então, é uma questão justamente pela alta poder tecnológico que se usa do agronegócio, vai ali sufocando esse pequeno produtor rural. Então, é uma condição também que eles lutam, né, que levanta essa bandeira em relação a isso. E, claro, né, a substituição que a gente viu durante a Revolução Verde, a partir ali da década de 60 para 70, né, que você teve o auge aí da Revolução Verde, onde você teve aí a substituição, ou seja, o maquinário chegando no campo, justamente pela alta produção, sempre objetivando lucro, claro, e claro, né, pela exigência da alta produção. Perfeito? Olha só, e a gente sabe, né, lá, no processo de formação do capitalismo, né, que seria a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né, uma das características que se tornaram mais marcantes foi a transformação da agricultura e a sua consequente subordinação aos interesses da sociedade capitalista. Ou seja, tal mudança fez com que a agricultura passasse a produzir mercadorias visando o lucro, né? Então, só para complementar o que já tinha se dito antes, né? Ou seja, você tem o sistema capitalista aí muito mais forte, né? Que exige uma nova dinâmica em relação à produção e trabalho, né? Ou seja, a tecnologia, a exigência, a mão de obra. Então, você vai ter uma nova relação de trabalho, nesse caso, e uma exigência cada vez maior. Então, a agricultura também vai participar desse processo de mudança, dessa construção desse espaço geográfico, né? Mas aqui já podemos destacar, né? Ou seja, quando a gente tem a construção do território brasileiro, a gente destaca sempre os chamados grandes ciclos econômicos que vivenciamos. Então, nós temos aqui, entre o século XVI e XVII, você teve o ciclo importante da cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste brasileiro, né? Ou seja, quando falamos lá na semana 1, em relação à agricultura, né, os espaços lá das áreas de agricultura familiar, vamos dar o destaque aí para a cana-de-açúcar na época ali, para a região Nordeste, que deu a abertura para esse grande ciclo econômico. Perfeito? Depois a gente já tem no século XIX e XX, principalmente região Sudeste e Centro-Oeste, você tem aí o café, então a expansão de um novo ciclo econômico. Ou seja, olha esse dinamismo que vai acontecendo ao longo da exigência, né, em relação ao espaço da agricultura brasileira. Então, você já tem um novo ciclo, uma nova produção, né? E aí, automaticamente, quando você tem esses grandes ciclos de monoculturas, vamos dizer assim, de produção apenas de um elemento aqui, né? Nesse caso, a cana-de-açúcar, depois o café, né? Ou seja, você vai ter os conflitos relacionados a isso ao campo. Porque há uma exigência maior de espaços para essas plantações, para essa atividade da monocultura, né? E aí, mais recentemente, né, na década aí de 1970, você tem na região Centro-Oeste destaque para a soja, que também já está se expandindo agora para a região da Amazônia, né? Ou seja, para a região norte do Brasil também. Ou seja, uma expansão da soja hoje, porque a soja, né, ela é um produto exigido muito pelo mercado internacional, fora, né? Muitos países compram a nossa soja, muitas vezes até para alimento animal, né? Então, há uma exigência cada vez maior dessa soja. Então, por isso, há uma necessidade de maior espaço. E aí, você, além da soja, né, você tem a extração de madeira e a pecuária também, que cresce muito nessa região norte do Brasil. Ou seja, quando você vivencia esses ciclos, esses grandes ciclos de produção agrícola, você também vai gerar esses principais conflitos, né, entre o grande produtor rural e esse pequeno produtor rural, ok? Olha só, no Brasil, destaque, né, vamos dizer assim, que teve o processo desses movimentos sociais, vamos dizer assim, quando esses movimentos sociais ganharam corpo, né, ganharam força, foi principalmente no governo de Juscelino Kubitschek, né, que começou a ganhar evidência um dos mais novos atores na cena política brasileira, o campesinato, né, até então restritos ao interior das propriedades. Sujeita à dominação dos grandes senhores, os camponeses começaram a se mobilizar e a se organizar, lutando por direitos e por terra. Justamente porque foi nesse período ali, né, final da década de 40 para o início de 50, você tem a introdução do maquinário na área agrícola, né? Ou seja, uma produção cada vez maior aí de produtos nossos, né, para o mercado
internacional, para fora, para exportação, né? Então você já começa a ter a substituição humana pela máquina. Então você já tem as primeiras máquinas chegando no campo, né? Você já tem as primeiras tecnologias mais avançadas em relação à produção, e aí automaticamente você já começa ali esses movimentos a se mobilizarem, porque esse campesinato já começa a perder espaço, já começa a perder terras, né? A sua mão de obra já começa a ser substituída e acaba se deixando esse pequeno produtor, vamos dizer assim, ali um abandono em relação à sua produção, né? Exatamente porque a máquina chega a essa substituição e como muitas vezes esse pequeno produtor é a única fonte de produção, né, para ele, é a agricultura, ele perde, então ali você já começa a ter os primeiros conflitos e aí já começa ali a se dar os destaques, esse protagonismo, né, desse movimento no campo aí, ok? Ah lá, ó, o contexto de surgimento das ligas camponesas foi o processo de industrialização, né, como já foi colocado aqui para vocês anteriormente, né? Ah lá, incentivado durante o governo JK, na década de 50, pois a intensificação da mecanização da produção agrícola produziu desemprego e redução de salários, aumentando a insatisfação social das populações pobres da zona rural nordestina. Olha, novamente o Nordeste, né? A região Nordeste sempre como destaque aí nessa questão dos movimentos sociais. É sempre bom deixar frisado isso, né? O Nordeste sempre sendo um protagonista desses movimentos sociais, justamente porque foi uma região muito atingida por esses ciclos econômicos, por essa mecanização do campo e automaticamente por esse abandono, né, de governos e governos ao longo do tempo, né? Então, esse trabalhador rural da região Nordeste sempre se destacou aí por movimentos sociais de luta pela reforma agrária, né, pela melhor forma aí de distribuição da terra e assim sucessivamente, né? Aqui trouxe uma imagem, justamente mostra esse casal camponês pela miséria que muitos desses trabalhadores rurais vivenciaram ao longo do tempo e hoje também, claro que se vivencia no Brasil também atual, né, em relação a essa questão da mecanização, fronteiras agrícolas, má distribuição da terra. Então aqui eu trouxe essa imagem justamente para retratar essa miséria que vivenciou nesses grandes ciclos econômicos do Brasil, né? Olha só, o PCB, né, na época, né, que foi o Partido Comunista Brasileiro, foi o responsável pela criação das primeiras ligas camponesas, com o objetivo principal de organizar as massas de trabalhadores rurais para protestar contra os grandes proprietários de terra, no caso, o crescimento desses latifundiários, né? Tal organização iniciou-se no final dos anos 40, justamente o que eu falei com vocês, né? Esse processo aí de industrialização tardia do Brasil, né? Que foi o final de década de 40 para o início de 50, né? O cenário político social ideal para a expansão e consolidação das mesmas só ocorreu entre os anos de 50 e 60, sendo mais forte na região Nordeste do Brasil. Então, reforçando aquilo que já foi colocado, exposto aqui anteriormente para vocês, né? Olha só, a primeira liga, né, a primeira liga camponesa aí formada de luta, né, pela questão da terra foi em 54, né, em Vitória de Santo Antão, no estado de Pernambuco, né, reunindo ali em torno de 1.200 trabalhadores rurais. Então, ali vamos dizer assim que oficialmente você tem a primeira liga camponesa ali no interior do Nordeste, né, no caso especificamente no estado de Pernambuco, ok? Mas claro, toda luta também vai sofrer repressões, né? Então, as ligas camponesas sofreram forte repressão da polícia, claro, e dos grandes proprietários de terras, o que não impediu o fortalecimento dessas ao longo dos anos, expandindo-se também para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, olha só, essa referência dessa liga camponesa no Nordeste trouxe também, nesse sentido, um estímulo também para a criação de outras ligas de expansão de movimentos sociais no campo por estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro também, que você vivenciava também o processo de industrialização, né, do campo, né, esses ciclos econômicos também, essa problemática, né, desse pequeno produtor, também houve aí um estímulo para que esses trabalhadores rurais nessas regiões também pudessem criar essas ligas de luta aí pela igualdade da terra, né?
A manutenção de uma produção agrícola baseada na exploração de grandes latifúndios excluía uma grande quantidade de trabalhadores, né, do acesso a esse meio de produção, contribuindo para a manutenção de uma extrema desigualdade social no Brasil. Então, uma coisa puxa a outra, né, automaticamente. E a partir do fim da década de 70 e início de 80, né, novas ocupações de terras seriam realizadas por trabalhadores rurais que novamente reivindicavam, né, a reforma agrária, dando origem em 83 ao movimento dos trabalhadores sem terra, né, o conhecido como MST. Então, ou seja, esses movimentos foram crescendo ao longo do tempo, justamente ganhando força, ganhando corpo, justamente a bandeira como se levanta sempre a reforma agrária. É uma luta aí constante desses trabalhadores, dessas ligas, justamente com essa finalidade. Uma distribuição, diminuir a desigualdade social o máximo possível e, claro, consequentemente, uma distribuição mais igualitária em relação à terra aí, né, para a produção. Ok? Então, o que nós trouxemos hoje? Então, nós vamos aqui fazer as nossas considerações finais, né, fazer o fechamento de mais uma semana, trazendo aqui algumas informações importantes aqui para a gente fechar em relação a hoje a nossa temática, né, ou seja, falar dessa relação do proprietário, né, do produtor, né, com o espaço agrário, né, essa luta, né, ou seja, nós falamos na semana 1 da agricultura familiar, da importância que ela tem para o espaço rural brasileiro. Aqui nós já vamos, nessa semana 2, falamos desses movimentos sociais no campo, para essa luta igualitária da terra, essa busca melhor de se tornar também protagonista, né? Então, aqui para hoje, nossas considerações finais, né? O que nós vamos trazer aqui para esse fechamento dessa semana 2, né? Os movimentos sociais caracterizam-se como espaço coletivo, que se organizam para reivindicar e efetivar seus interesses. Então, ou seja, justamente, olha para você ver a importância da palavra do coletivo, né? Ou seja, ali não há uma luta individual, né? Uma luta do coletivo, uma luta ali de todos que estão sendo prejudicados em relação à questão dos latifúndios brasileiros, né? Ou seja, dessa distribuição desigual da terra, né? Então você pensa ali na coletividade disso, importante para cada vez mais fortalecer os movimentos sociais, né? Os movimentos sociais do campo visam a democratização da posse pela terra e a reparação de injustiças sociais sobre os trabalhadores do campo. Claro, a desigualdade social ela vai gerando essas injustiças, automaticamente vai passando de tempo em tempo, né, enquanto não é resolvido, né? Então, é uma questão aí também que os movimentos sociais sempre vão buscar essa democratização, né, em relação aí à terra, tá? E as ligas camponesas foram importantes representantes dos interesses dos trabalhadores rurais, unindo, né, grande parte deles e apresentando propostas para o futuro do país. Então, olha para você ver, né, a luta do campo ela é constante, ou seja, esses movimentos, né, sociais, ela é constante, vão criando corpo, né, criando protagonismo. Justamente porque é uma nova forma de se lutar, né, um objetivo de lutar sempre por essa democratização, né? Então, por isso que aí, olha, para você ver, né, que são os interesses que vão trazer, que, claro, todo mundo vai beneficiar, né, justamente por essa coletividade aí, ok? E apesar de haver as mais variadas siglas, né, os movimentos sociais do campo constituíram-se, historicamente, a partir de duas principais frentes, né? As ligas camponesas, entre as décadas de 40 e 60, e o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, criado aí na década de 1980. Ok? Então, aqui as referências, né, em relação ao conteúdo colocado hoje. Ok? Então, mais uma vez agradeço a sua participação. Perfeito? Continue, faça os seus exercícios, né, dessa semana 2 do seu PET 3 e nos vemos na próxima aula.